Vamos lá. Opa, pessoal, lê aqui e dessa vez eu quero falar mal de Naruto. E caso você não saiba o porquê, a lorezinha aqui do canal, eu fiz uns 3 vídeos onde Naruto foi citado. E eu defendi Naruto a um ponto que eu fiquei parecendo um fanboy. Que eu parecia a pessoa, um narutólogo que estudou tudo, sabe tudo, manja tudo. Que eu não conseguia ver defeito. Claro que nos próprios vídeos eu falava dos defeitos de Naruto. E esses 3 vídeos eu acho foram horrorosos, foram horríveis, ao ponto que eu cansei de defender Naruto e eu percebi que Naruto me irrita eu ter que defender Naruto, porque parece aquela obra que as pessoas se negam a querer ter um mínimo de boa vontade. E eu sei por que eu falo nesses vídeos, que é porque basicamente como Naruto é um anime que todo mundo assistiu quase que por simbiose, aí o Kaba foi lá, assistiu Naruto há 10 anos atrás, e o que ele conhece ou o que ele lembra de Naruto foi o que ele viu em um vídeo react de 9 anos atrás, do que ele lembra de meme, do que ele lembra de, sei lá, de um videozinho de erros que não significam quase nada sobre a qualidade da obra, ou ele tá tão desgostoso com Boruto, ou com como Naruto está agora, ou como terminou, que a boa vontade dele com o que a obra era, até esses erros, morreu. E vamos lá falar sobre uma coisa que eu acho que é uniformemente odiada, que quem ama Naruto não gosta, que é Dragon Ball ensinou Naruto e Naruto não aprendeu, que vai ser basicamente sobre como atingir alienígenas, porque no final Naruto era sobre alienígenas, né? Aquela piadinha lá do Kime, desgraça, ô Jesus, do Shingeki, mesma porra, e vamos lá, né? Então bora lá pra esse vídeo aqui. Uma mesma Não vou dar predict não, porque eu tô cansado. ideia, um mesmo conceito, se tornou o maior acerto de um autor, ao mesmo tempo que se tornou o maior erro de outro. Um universo que se expandiu de forma genial e um outro que se contradisse de um jeito que irritou os fãs. Poucas coisas são tão polêmicas no mundo dos animes quanto a introdução de alienígenas. Hoje vamos analisar como a mesma ideia pode levar uma obra ao status Pô, quantos animes fizeram isso? Aí que tá. É uma estratégia não tão usual, sabe? Colocar alienígena assim do nada na obra. Meio que ou você faz isso muito bem, vamos lá, de cabeça, o que eu lembro aqui que antes não tinha e passou a ter? Vamos dar um exemplozinho? Acho que só Jujutsu, nessa nova leva, Naruto, Shingeki, aquela porcaria, é ET, né? Aquele conceito lá do caralho, do vermezinho lá, ET? Ou ele é a vida primordial que nasceu no planeta? Não lembro. Mas é algo transcendental. E Dragon Ball. Aí coloca Naruto. Lê, e por que isso é tão comum? Porque ET, qual a diferença de ET para Deus, Shinigami, Yokai? Qual a diferença? No final não tem muito. Normalmente esse negócio de ET veio como um maneirismo meio que da época, sabe? Veio como um maneirismo da época. Dragon Ball nitidamente sendo inspirado no Superman e por aí vai. Porque não precisa. Poderia ser ET. Qual seria a diferença? A diferença, por exemplo, é porque Dragon Ball já tinha expandido pra caraca, já tinha salvado o mundo, basicamente, então não daria mesmo, não. Né? Então a gente parte assim, igual foi Boku no Hero expandindo a expansão de mundo de Boku no Hero. Outra nação. E por aí vai. Entendeu? Qual pontinho? Então meio que depende muito. Por que eu tô falando isso? Sabe por quê? Porque sim, gente detestou. Gente falava mal da expansão de Dragon Ball pra ET, falando que não fazia mais sentido. Porque antes Kama era um deus, agora ele é um ET. E sim, eu tava lá. E sim, eu fui um dos caras que não gostou de Dragon Ball ter virado ET. Killer? Sim. E até hoje, desde 2005, quando essa discussão, eu vi essa discussão começando, aonde eu estava, até hoje, de vez em quando vem essa análise, principalmente por causa da saga do Bardock no novo Dragon Ball, por causa de Dragon Ball Minus, o pessoal ressignificando Dragon Ball como foi ruim. Então, basicamente, o que ele tá falando aqui, meio que já tá refutado. Teve gente que reclamou. Mas o que ele vai estar falando aqui da sensação? E eu já vou meio que estragar o vídeo dele inteiro. Eu acho. Porque ele vai falar que Dragon Ball foi bem feito e Naruto foi mal feito. Verdade, fato. Mas as pessoas não estão reclamando por causa disso. Eu já falei e vivo falando. As pessoas, o público comum, tende a reclamar das coisas certas pelos motivos errados. Porque muitas vezes ele não tem a capacidade de decupar as características positivas ou negativas para que você consiga, assim, dar um motivo. Ou seja, a pessoa fala, eu sempre vou dar esse exemplo, que o céu é azul porque a banana é amarela. O céu é azul, o céu é azul. A banana é amarela, a banana é amarela. O relacionador causal não é esse. Mesmo que a verdade esteja na afirmação final, o que tornou isso a verdade não é verdade. Do que você está falando, Lê? As pessoas esqueceram desse burburinho que as pessoas não gostaram de Dragon Ball ter virado alienígena. Porque a gente era mais jovem. 2, porque o que veio depois é bom. Simples. Eu não gosto de Dragon Ball ter virado alienígena. Não é esse o meu ponto direto. Depois eu posso falar aqui. Aí a gente tem o Trunks, temos o Vegeta, temos a Saga Frieza, temos a Saga Cell, temos a luta do Vegeta. Olha o tanto de coisa foda relacionado. Então,
tudo que eu gosto tá apoiado no que eu não gosto, e tudo é bom. Como é que eu vou dizer que eu não gosto dessa mudança? Sendo que tudo que veio depois é bom. Ao ponto que até hoje você vê, sim, gente que fala que antes da saga Z, Dragon Ball era melhor. Tá vendo qual pontinho aqui? Então, o que significa? Do porquê? Sintetizando. Por que as pessoas não gostam de Naruto ter virado ET? Porque o que veio depois não agradou o pessoal. E que não deu pra fazer o famoso reset de percepção. Porque o que veio depois, acabou Naruto e bling. E depois veio Boruto, que ninguém gostou, bling. Ou seja, o principal causador para as pessoas gostarem era depois dessa revelação ver algo bom. E Dragon Ball veio algo bom. Além de que... Lê, mas, cara, é muito diferente. Sim, é muito diferente. Sem dúvida, vai falar que Dragon Ball era mais, não era tão realista. Dragon Ball era muito mais sobre aventura. Dragon Ball já tinha muita coisa excêntrica. Dragon Ball já tinha se expandido de 1 milhão de outras formas. Dragon Ball tinha um terreno muito melhor para se fazer isso. E tinha muito mais licença poética pra se fazer isso. Dragon Ball fez isso no meio da história e teve muito mais pra gente poder reavaliar. Dragon Ball, ele tinha uma estrutura muito menos realista em todos os seus porémens. E quando ele expandiu e esqueceu a expansão e tratou como se desde o primeiro momento tudo isso tivesse sido planejado, sendo que não foi. Tanto que um dos pontos que as pessoas detestam de Dragon Ball ter virado alienígena, que desvincula ele com a Jornada do Oeste. Que sai desse lado místico e ponto. Sabe por que eu falo isso? A mesma estrutura, o mesmo terreno de Saiyajin é o do Deus. E adivinha? Dos deuses. As pessoas não gostam tanto dos deuses. A pessoa pode gostar do Bills, mas a expansão dos 12 universos, que fez sentido pra cacete, muita gente não gosta. Conceitualmente eu gosto, mas a execução foi uma merda. Por quê? Porque as sagas que se usaram dessa quebra desse retcon são ruins. Então, mesmo que o certo seria a gente falar que estruturalmente Dragon Ball fez isso e tinha muito mais facilidade para fazer isso do que Naruto, e tinha muito mais licença poética para fazer isso, o real motivo das pessoas é o que veio com essa quebra, o que veio com essa, entre aspas, traição que a obra fez com esse retcon é bom. Dragon Ball, então é bom. E o que veio com Naruto é ruim, então é ruim. Esse é o ponto principal, tá bom? Status de lenda ou simplesmente jogar fora anos de construção pela janela. Então fica aqui comigo até o final do vídeo para você entender. Não. A Kaguya ela foi planejada. A questão aqui é a minha sensação. Foi rushado, basicamente. Muito parecido com o que teve no final da saga Buu. Final rushado, né? Final rushado, só colocou e não... Tipo, faltavam 3, 4, 5 conexões pra Kaguya. Faltavam 5 conexões pra Kaguya. Aí o autor fez só mais 2 e... não, já deu. Pá, quis acabar logo. Essa é a minha sensação que eu tenho. Por que, Ale? Qual seria a diferença? Não se dá esse ponto do Guy ter vencido um Madara. O Guy venceu o Madara, aí o Zetsu percebeu, putz, como? Porque o arquétipo de Avatar, aí por o Madara ter sido vencido, aí o Zetsu adianta o plano, porque o plano seria, o Madara faz o negócio lá, aí depois a Kaguya entra pra Kaguya bater em todo mundo. Ou seja, atrapalhando o plano da Kaguya, a Kaguya tendo que intervir, sendo que ela não queria intervir. Por quê? Porque aí o Kishimoto lá, é mais ou menos isso, sinceramente, dado ao que literal o Madara fala, ele quase me venceu, dá muito mais a sensação, sabe de Shumatsu no Valkyrie? Que ele me venceria se não fosse o sangue que clicou se não fosse o sangue que clicou no olho dele, se não fosse o destino, se não fosse a sorte. Se ele tivesse mais 5 intinhos, ele me vencia. Não, ele me venceu, aí o Zetsu falou, putz, você perdeu, você não cumpriu o seu propósito, vou ter que adiantar o plano. Pá! Eu acho que só isso mudaria muito a percepção das pessoas, mudaria muito a percepção. Ai, cara, agora deu vontade de ler essa porra. Agora deu vontade de ler essa porra, velho. Pra ver se essa minha interpretação ela tá congruente ou não. Porque eu só tô lembrando do que eu li isso no anime e li depois no mangá pra ver se eu tinha certeza. Porque anime pode mudar muita coisa. E eu lembro que era a mesma coisa. Então, acho que não. Não dá pra colocar. O Madara tava se regenerando, o Madara já tava mais coisado. Não dá pra colocar essa interpretação, não. Se você for narutólogo e você gosta dessa interpretação, vai lá. Sobre isso. Fala comigo, pessoal, beleza? Eu sou o Diego e sejam bem-vindos de volta ao Time Verso 7. Dragon Ball e Naruto usaram o mesmo plot twist, a introdução de alienígenas. Mas por que funcionou tão bem em Dragon Ball, mas parece que arruinou o Naruto? Existem alguns motivos bem claros pra isso, e é a combinação deles que faz os resultados serem tão distintos. Primeiro vamos falar sobre as bases da história de Dragon Ball e como ela permitia a inserção de alienígenas de forma bem natural. Desde o começo, Toriyama sempre colocou absolutamente de tudo na história. Um protagonista com caldo inspirado no clássico romance chinês, dinossauros, veículos e cápsulas futuristas, animais que falam, esferas e dragões que realizam desejos, monstros, humanos esquisitos, exércitos, transformações, magia, vampiros, múmias, mechas, demônios, deuses, androides e um universo desse onde literalmente qualquer coisa parece ser possível. A obra foi feita no improviso. Dragon Ball é a obra do improviso. Dragon Ball ele soube usar isso. Então, Dragon Ball ele é sobre a criatividade e a maluquice do autor. Dragon Ball é baseado basicamente no retcon. O tempo todo, em todo momento. Por isso que uma obra é simples. Uma obra que acerta 10 vezes
e erra uma, tem uma percepção pro público. Uma obra que acerta 100 vezes e erra 10, tem outra percepção pro público. Assim como uma obra que erra 10, quando ela erra a 11ª, a sensação vai ser outra. Diferente de uma obra que erra 9 e erra 10. O que significa, Lê? Depende muito da sua sensação com a obra. Do quanto a obra você está engajado com a obra. Ou seja, um erro em uma obra que você está gostando é menos pesado do que um erro de uma obra que você não está gostando. Porque a sua sensação, a sua benevolência com a obra, às vezes amplifica ou atenua o que você sente com a obra. Esse é o ponto. E já Dragon Ball, literal, foi no começo de uma saga, algo novo. A gente já tinha tido, literal, Goku vencendo um dos seres mais poderosos do universo, que era o Piccolo. Parecia que Dragon Ball já era pra ter acabado. E a gente com aquela sensação que Dragon Ball iria acabar. E do nada, algo que a gente tinha a sensação que ia acabar, se expandiu. Na verdade, a gente estava na metade do caminho, que a gente, na época, não sabia que estava na metade do caminho. Por isso que as pessoas têm essa sensação de que, era pra acabar na saga Freeza, era pra acabar... Não, Dragon Ball, Akira, ele sempre foi preguiçoso. E todo mundo fala isso com Akira. Akira, se ele pudesse ter acabado na saga Red Ribbon, ele teria acabado na saga Red Ribbon. Dragon Ball se baseou sempre nisso. E Dragon Ball sempre conseguiu ter a qualidade suficiente pra voltar. Até a saga Super e a saga Buu, porque puta que o pariu ali, a saga Buu. O meu problema com a saga Buu é que eu sinto que até certo ponto, do final da saga Buu, o Akira ele tava pensando, vamos deixar aqui vamos deixar aqui algumas coisas abertas pra gente voltar, se precisar. Aí chegou lá no final e falou, não, foda-se, eu não quero mais não. Vou acabar de vez. Essa é a minha sensação que eu tive com aquele final rushado da saga Buu e do Kid Buu, entendeu? Sim, sabe por quê? Porque o final de Dragon Ball, da luta do Ubi, cara, o Super se abusou daquilo. Dragon Ball Super poderia ser tranquilamente todo o Dragon Ball Z antes daquele final que é um dos melhores finais de todos os tempos. Mas o final da saga Buu mesmo, até a parte da Genkidama eu acho muito ruim. Basicamente, quando aparece o Kid Buu até a Genkidama, eu não gosto de quase nada daquilo ali. Nada daquilo ali. Era simplesmente construção, atenuação e informação. Foi ali que eu senti o Toriyama, ele não estava sendo criativo. Até as piadas, até a piada do Goku oferecendo a foto da Bulma lá, eu não sou muito fã. Pra você ter noção. Ali eu senti que o Toriyama, em vez de se esforçar, ele decidiu. Ele agiu. Ele não criou, sabe? É a minha sensação. E claro, você pode ter a sua sensação que você quiser, é só o que eu senti. Bora. Possível adicionar mais um elemento como alienígenas não parece estranho, até porque, juntamente com os alienígenas, também foram introduzidos o outro mundo e deuses ainda maiores do que os que existiam na Terra. E a gente não estranha nenhuma dessas inclusões da mesma forma que a gente não estranha mais à frente a inclusão de linhas temporais e viagens no tempo, seres ancestrais, reino dos demônios, multiversos, deuses da destruição e anjos. Em Dragon Ball tudo parece que se encaixa porque sempre teve de tudo. Sua natureza caótica e diversificada. A origem e terreno de aventura, de expansão, de não se entender tudo. Dragon Ball usa o você não entender tudo sobre esse mundo. Por quê? Porque você aprende junto com os personagens. Tanto que se você brincar, você tem até certos elementos de Isekai em Dragon Ball. Por isso que o Daima, o pessoal no começo achou aquilo do cacete, que delícia do Daima. Esse quesito aventura. Porque Dragon Ball era uma aventura. Dragon Ball era um menino que veio da puta que o pariu, de que não sabia de nada, indo num mundo fantástico. Se o Goku tivesse lá, a bomba bateu no Goku, atropelou o Goku e o Goku foi pro Isekai, tipo aquele da mangá do Isekai do Yantia, faria sentido, porque a estrutura ainda é a mesma. Claro que a estrutura de self-insert não está aqui em Dragon Ball, né? Digamos assim. Mas a gente ainda tem a estrutura de aventura, que se tem em Isekai, assim, de descobrimento, mundo fantástico, regras do mundo. Eu sempre vou usar Avatar, porque Avatar, ele é um dos personagens é um mundo. Então o mundo, ele já faz sentido antes dos personagens quererem haver esse sentido. Já Dragon Ball, não. Entendeu qual é o ponto? Dragon Ball é seis de fantasia. Por quê? Quando você vai pra Toph, a Toph sabe como essas coisas funcionam. A Katara sabe como é a cultura da coisa. E os outros personagens não. E por aí vai. Desde o início, absorve facilmente qualquer conceito. Já Naruto sempre se tratou de ninjas, goste você ou não. Por mais que isso tenha virado meme recentemente, tentando negar que sempre foi assim, o fato é que Naruto sempre se tratou sim de ninjas. Não importa que no episódio 1 já havia uma raposa que destruía as montanhas e causava maremotos com o balançar das suas 9 caudas. Naruto também utilizava muitos elementos de fantasia sim. Não que ele se... Não, mitologia. Naruto era mitologia, algo espiritual, algo transcendental. Naruto era espiritual. Naruto ele era algo místico. Naruto ele tem algo como destino, algo que transcende. Naruto era algo religioso que tentou dar uma resposta científica e ficou uma merda. Esse é o ponto.
Esse é o ponto. Se Kaguya fosse uma deusa, se Kaguya fosse um ser primordial do universo que deu... Não, mas alienígena, ET. Usava o folclore e a mitologia japonesa, mas que ainda era um mundo dos shinobis, que manipulavam a energia física e mental, criando um sistema de poder fixo. Era um mundo de conflitos políticos e econômicos entre as suas vilas e nações, de um sistema que via pessoas como meras ferramentas e de personagens que queriam desafiar o destino, de um mundo mergulhado na guerra, no ódio... Ah, tá em inglês! Não! Preconceito, na vingança, na dor. Naruto tinha uma lógica interna muito mais estabelecida e pé no chão, dentro dos seus próprios Por termos. que o pessoal fica compartilhando em inglês a porra? Acho que deve ser porque a tradução deve ser melhor. Tanto era assim que a mera inclusão de samurais, Ou mais fácil. um novo povo, a parte do mundo ninja, com uma doutrina e um uso diferente do chakra, já pareceu estranho. Eles já não pareciam se encaixar tão bem naquele mundo. É aquela piada de Naruto tem orc building em vila. Algo menor, né? Algo menor. Então não parece que Naruto é um mundo. Parece que Naruto ele é um país. Entendeu qual pontinho? Naquela altura da história. Agora então imagine o que aconteceria ao introduzir alienígenas nela. E é engraçado porque é uma discussão dentro da própria obra sobre isso. Naruto se revolta e diz diretamente que a história do mundo era a história dos shinobis, não dos alienígenas Zetsu e Kaguya. Parece que nem o próprio protagonista gostou dessa decisão do Kishimoto. Agora vamos falar do porquê o Toriyama... Não que é ruim, né? Não que seja ruim ler. Ler, mas isso não quer dizer que é ruim. Gente, nada é ruim se tiver uma boa execução. A questão é exatamente que no universo ficcional, no universo de possibilidade, eu acho que isso não foi bem feito. Até mesmo se você gosta, você não sente que poderia ter sido melhor? O Kishimoto enfiaram alienígenas na história. Até existem rumores de uma suposta entrevista do Torishima, o editor do Toriyama, dizendo que agora que tinha esgotado os inimigos terrestres, a única coisa que restava era ir para o espaço. O link parece estar fora do ar, então só consegui achar discussões que falavam sobre isso. É verdade, muita coisa de revista antiga, velho. Tá perdida, mano. Muita coisa principalmente, não que esteja perdida pra cá. Eu acho que deve estar na internet do Japão, mas é muito difícil você achar essas porra lá. De qualquer forma, para Daizensho, o Toriyama diz que depois de se tornar o mais forte da Terra, Goku teve que enfrentar os Saiyajins e depois ele mesmo ir para o espaço. Então faz sentido que a introdução de alienígenas na história tenha sido justamente porque não tinha mais como existirem ameaças no planeta. Naquele momento, pelo menos, né? Já o Kishimoto... A gente reclama pra cacete dos androides, a gente fala que não faz sentido o nível de poder do céu e blá 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 blá, entendeu? Então, tipo, reclamar, vai ter gente reclamando de tudo, né? Sempre vai ter. Ah, Lei, qual a sua reclamação com o Dragon Ball ter virado alienígena? Nenhuma, foi bait, foi mal. O que eu não gosto, basicamente, é daquela lore, daquela interpretação que a porra do anime aumentou isso que eu detesto, uma das coisas, acho que uma das cenas que eu mais detesto do Dragon Ball inteiro é a cena do Goku batendo a cabeça. Então você já sabe do que eu vou reclamar. Você já sabe. Você colocar aqui o seu protagonista, ele é só bom porque ele é retardado, é sacanagem. É sacanagem. Ou seja, os Saiyajins têm um órgão no cérebro deles que esse órgão é os que deixa ele maus. É o órgão Saiyajin. Ou seja, a metáfora de sangue branco, de sangue azul do Vegeta não era metáfora. É algo real mesmo. Que para você transcender essa maldade, o Goku teve que bater a cabeça. Isso mata a jornada do Goku? Não. Isso empobrece? Não. Mas eu acho tão desnecessário. Talvez empobreça um pouquinho, mas eu acho tão desnecessário. Eu acho tão uma merda. E o pior de tudo, a porra do anime deu foco nessa desgraça, porque na porra do mangá é só uma frase. Porque qual era a minha interpretação no mangá? É simples. O Goku, quando ele caiu e bateu a cabeça, não é que a batida na cabeça deixou o Goku retardado e ele, fiquei bonzinho. É que o Goku era uma criança ruim. A gente nem sabia. No anime não tem mostrando quando ele era criança, quando ele é bebê. Ele era uma criança que caiu, se machucou, e ao ver o Gohan cuidando dele, ao ele ficar vulnerável, essa é a minha interpretação, que sempre foi fraca, tá? Essa interpretação, ela é fraca. Mas essa é a minha interpretação para fazer aquilo fazer sentido. Que por causa que o Goku viu, ao ser cuidado, ao receber amor do Gohan, porque ele só recebeu esse amor porque ele foi forçado a receber esse amor, ele mudou. Aí vem a porra do anime e mostra ele caindo e batendo na cabeça. Puta que o pariu! Lê, por que isso acontece? E por que você acha isso ruim? E o Vegeta? Onde foi que o Vegeta bateu a cabeça? Tá vendo qual o ponto? Então meio que o Vegeta tem mais mérito ao ser uma pessoa do bem do que o Goku. Claro que o Vegeta demorou pra caralho. Apanhou um filho da puta, matou gente pra cacete. Beleza, ponto. O próprio Goku, ele era mais sanguinário no começo, até ele treinar. Então você, até mesmo nessa interpretação que empobrece o Goku, não empobrece. Porque ele não se tornou bem. Ele ficou mais condicionado para um bem, como uma coisinha chamada, entre aspas, de destino. Por quê? Muito provavelmente era um set pra acabar na saga Saiyajins. Porque para fazer um link, como os Saiyajins são malvados, e a ironia do destino fez o Goku ser bom. Ao fazer o ponto do Vegeta ser um contraponto irredimível. Por isso que ele era tão mal, por isso que ele era tão cruel. Irredimível do Goku. Ou seja, era para elencar e aumentar essa interpretação do Vegeta ser, na verdade, o Goku Black. Ser o Tearless. Ser essa versão corrompida do protagonista. E irredimível.
Aí aconteceu o que aconteceu com o Vegeta e o Toriyama mudou. Entendeu qual o ponto? Nossa, Lee, isso é ruim. Não! Se a porra do anime não tivesse colocado aquela porra do Goku caindo, teria sido bom. Por quê? Porque o Akira, ele é um gênio do improviso, por isso que ele só citou. Por isso que ele só citou uma frase rápida. Porque uma coisa que o Akira sabe, eu não fecho todas as pontas pra poder abrir essas pontas de novo. Então ele deixa essas trilhas falsas pra quando ele quiser, e se ele precisar um dia, ele fecha essa trilha. Sabe por quê? Porque aí veio o mangá do Minos e reforça essa minha teoria pra caralho. O primeiro link de emoção do Goku não foi na Terra, foi na mãozinha do Bardock com a Guine. A primeira bondade dele. Começou com Bardock e terminou com Gohan. Porque o que fazia os Saiyajins serem maus não é ativamente o sangue, não é ativamente algo de biológico. É porque os Saiyajins, eles não cuidavam dos seus filhos, não se importavam com seus filhos. Era a raça guerreira e por isso eles não conheciam esse amor, esse sentimento. Que apenas um pai, por qualquer motivo, destino, por ele ser diferente. Aí depois a gente viu lá com o do Granola, ao ver a mãe protegendo. Ele se conecta de novo com o filho e apenas a ceninha da mão, só aquilo foi o suficiente para iniciar a jornada. E a gente até vê o Goku bem mais velho do que daquele filler. Pronto. Olha como o Akira é bom até mesmo nisso, pô. E olha que eu não acho que o Akira tá no seu auge de escrita, não. Pelo menos pra Dragon Ball. Só você vê o Jaco. Você vê o Jaco e Sandland. Pra onde o Akira quis ir depois. O Akira já desaprendeu a escrever Dragon Ball, mas o bicho ainda é bom de improviso. Toma. Chupa nessa porra. Tá vendo qual ponto que eu tô querendo reclamar aqui? É a mesma coisa com Alienígena, é a mesma coisa com Naruto. Quando você responde tudo, quando vem algo que parece que não foi respondido, você sente muito mais como erro. E é exatamente isso que torna Dragon Ball bom. É um dos pontos dessa inventividade, dessa coisa maluco. E isso, olha, mas você não sente que é um pouco de passar de pano? Exatamente, Dragon Ball tem estrutura pra você passar pano. Ou seja, eu passando pano por anos, aí veio o Akira e fez o retcon que a minha passagem de pano estava certa ou se tornou certa. Olha que interessante. Numa entrevista conjunta com o Ikimoto, falou que conforme o final de Naruto se aproximava, eles pensaram em algumas continuações. Conversaram por 6 meses a 1 ano sobre ou fazerem um reboot de Naruto, ou uma continuação de Naruto, com o próprio Kishimoto escrevendo, mas no final, Kishimoto disse que já havia feito tudo o que queria com Naruto, e que se fosse para ter uma continuação, o Ikimoto era a melhor opção. Pode ser apenas uma percepção minha, mas com isso, eu não consigo deixar de pensar que a introdução de alienígenas na história foi feita para abrir a possibilidade do seu assistente continuar o seu trabalho. Não vejo exatamente esse ponto, vejo que se tornou, porque como a gente tem algumas coisinhas sobre a Kaguya, a gente tem algumas coisinhas anteriores, algumas entrevistas. Não, a Kaguya ela foi planejada, mas eu acho que ela foi acelerada. Ela tem a cara de ser, sabe, algo meio parecido com o Freeza, sabe? Algo meio parecido com o Freeza. Então imagina lá, eles vencem o Madara, aí depois a gente descobre que na verdade o Madara era um Minion. Igual eu falei lá na minha coisinha, meu Deus, essa é a sensação que dá. E os Otsutsuki teriam sido feitos para Boruto, não para Naruto. Mas você poderia dizer que isso também foi a mesma coisa que o Toriyama fez, já que naquela altura não teria mais como uma trama vinda do próprio planeta ir além do poder do Madara. Ainda assim, o porquê do Toriyama era melhor do que o do Kishimoto. Toriyama queria continuar a sua história, enquanto Kishimoto parecia querer se livrar dela naquele momento. Vamos falar do que é pra mim um dos principais motivos do sucesso de um e do fracasso. E na verdade é porque Dragon Ball continuou e Naruto não. Dragon foi na metade da história, o que poderia ter sido no final. E só você pegar a saga Saiyajins, compara a saga Saiyajins com o final de Naruto. Onde a única coisa boa é a luta final do Naruto vs Sasuke. Naruto versus o Sasuke. Então, se Dragon Ball tivesse literal acabado na saga Saiyajins, um dos melhores shounens de todos os tempos. Aí depois ainda vem a saga Freeza, melhor shounen de todos os tempos. Aí vem a saga Cell, complicou, mas maneirinho, pegou muita coisa americana. E depois vem a saga Buu, meu Deus, estourou. Criatividade no talo. Final merda, mas porra, ainda é uma das sagas mais divertidas e conceituais. Fusão e Super Saiyajin 3 são os bucha mais amados dos animes. Foda-se. Vai. Entendeu qual ponto? Fracasso do outro. O momento em que eles foram introduzidos. Toriyama resolveu fazer isso depois de um time skip de 5 anos da última saga. 5 anos depois do conflito contra o maior vilão até então. Toriyama colocou os alienígenas no início da fase Z. E por mais que no mangá não exista essa divisão, o que eu quero dizer é que o Toriyama não os colocou no final da história, e sim em uma nova fase dela. Mesmo que alguns acreditem... Exatamente. Porque os Saiyajins não foram planejados. A Kaguya foi. Só que a Kaguya falhou nesse planejamento. Não se conectou com as pessoas. A conexão emocional das pessoas com o mangá já não estava tão gostosa. O pessoal já estava achando esquisito o Madara. As pessoas já estavam meio cansadas e fadigadas, principalmente com o anime. Aí pelo mangá, não sei, eu preciso reler de novo essa bosta. Não vou reler não, foda-se. Mas, por exemplo, eu me fadiguei muito com Naruto
dos animes e do filler, então a pessoa já não tava gostoso. Já Dragon Ball, porra, tu não se lembra quando você terminou o torneio do Goku, do Piccolo Jr. contra o Goku? Só ver esses filhos da puta juntos, só ao ver esses filhos da puta juntos com o Goku, pra lutar contra o Raditz, velho, isso já é hype ao infinito, porra. Porque o pessoal tem um reset por causa do Dragon Ball clássico, mas, velho, a luta do Goku versus o Piccolo Jr. é do cacete, uma delícia. Então, olha o nível de conexão que a gente tava. Ou seja, a qualidade também permeia a boa vontade do público. Tá vendo qual ponto? Por isso que eu não... quando o pessoal vai falar mal de Naruto, ou tem uma interpretação meio bosta da Saga Ninja, ou do Naruto Shippuden, eu nem bato tanto, tá? Porque, pô, mano, a qualidade do anime realmente não se deixa. Mas aí o cara vai falar do mangá, ou o cara vai falar do Naruto clássico, cara, aí eu já percebo. A sua boa vontade te justifica até certo ponto. Aí você mente, você distorce, você vem com a interpretação do cu da obra, aí é sacanagem. Porque a sua boa vontade te justifica até certo ponto. Não justifica-se tudo. Toriyama queria terminar a história na saga Saiyajins, coisa que também é dita sobre todas as outras sagas. Aí sim, ele falou. Não, é porque essas fake news de Dragon Ball é muito, pô. O Akira era preguiçoso, caralho. Esse é o ponto. O Akira, literal, quase que Dragon Ball quase foi uma punição pra Akira fazer. Todas as sagas e por aí vai, pô. Aquilo sempre foi preguiçoso. Esse novo conceito para ser trabalhado durante uma saga inteira. Então, mesmo que terminasse nessa saga, não seria uma revelação abrupta no final dela. A introdução dos Saiyajins é o que abre a saga, não o que fecha. Então, ainda que fosse um conceito criado só na saga final, ainda teria funcionado bem. Mas além disso, no meio da saga, quando Toriyama revela que o Piccolo era um Namekuseidin, nós já sabíamos que a próxima seria no seu planeta, mesmo antes da conclusão da atual. Dragon Ball estava naquele momento abrindo um universo de possibilidades. Já o Kishimoto inseriu os alienígenas no final da sua obra. Ou seja, o que significa? Se você então detestou que Dragon Ball saiu de algo místico, Jornada do Oeste, mitologia, algo e foi para a saga Saiyajins, você não desgostou porque foi mal feito, porque foi mal implementado. É simplesmente porque a temática divina, a temática mística do mundo te apetecia mais. Não porque foi mal feito. Tá vendo qual pontinho? Qual é a principal diferença? Então, mesmo que você goste, eu gosto quando a obra vai para alienígena, você colocar e faria que foi bem feito? As suas preferências também são impulsionadas, amplificadas, diminuídas pela qualidade média da escrita. Do que significa? Então, mesmo que a obra não agrade o seu gosto, é diferente a obra não agradar o seu gosto e você não gostar por causa disso, e a obra errar, e ao mesmo tempo também não está no seu gosto. Aí você tem que dar César o que é de César. Foi mal feito ou não lhe agradou? Qual dos dois? Me prove, qual dos dois? Pra mim, no quesito Naruto, foi os dois. Não bateu no meu gosto, porque o lado místico de Naruto, se fosse para algo mais místico, eu preferiria 1000 vezes mal, e eu também não gostei. Seja porque o lado místico encaixaria muito mais, e só Ymir sabe, quem sabe, sabe, faria muito mais sentido, porque o transcendental e o lúdico, o divino, pra nós, já é uma incógnita e sempre foi em todos os aspectos culturais. Agora, ET, evolução, vida, ciência, aí tem um motivo mesmo que muito complexo e complicado. Tá vendo qual é o ponto? De certas temáticas pro público são trabalhadas de maneira diferente? Claro que a história ela pode subverter essa temática. Eu posso pegar um ET e tratar esse ET como algo lúdico, algo meio Lovecraftiano, pegar seres cósmicos que são ETs no final das contas, mas são ETs transcendentais, tipos de vida, igual aquela porra lá daquele negócio lá que os ET são seres que pulam entre um tempo e outro. Você pode fazer isso também, misturar conceitos. Aí, vai, fala que Naruto fez isso. Fala que Kaguya fez isso. Depois eu posso até fazer um react de algum canal que fizesse isso bem feito, pegando todos os links do mangá. Se tiver algum canal que fez isso bem, faz em que tipo, o filho da puta tá com print do mangá em português, fazendo um favor, e fez realmente fazer o react. Porque eu já vi uma thread gigantesca mostrando como a Kaguya foi planejada e mesmo assim eu ainda achei fraquíssimo. Né? Porque o mundo fantasioso é diferente do mundo calcado na realidade. Ou seja, em um mundo fantasioso, onde tudo você não entende, quando vem algo que você não entende, é só mais um. Quando um mundo parece que se explica em tudo, vem algo que você não se explica, aí você já fica. Tem dois filmes que eu falo sobre isso no canal principal. Não são os melhores exemplos, mas são os que eu tenho, me perdoe. O Grilo Feliz, uma animação infantil, que ela é absurdamente lúdica e Insetos Gigantes. Continuação desse mesmo filme, onde troca a ludicidade por algo, literal, por um robô. Aí você percebe que, uma estrutura lúdica em algo que se ancora na realidade, muitas vezes não dá
respostas satisfatórias e nem construções satisfatórias. Porque a não explicar, o não explicado em uma obra lúdica, às vezes parece um mistério. O não explicado em uma obra que se calca na realidade parece um erro. E tem vários motivos e agravantes para esse tipo de escrita. Eu já falei daqui do divino, do ET, do ciência, daquilo que é filosófico e interpretativo, daquilo que é explicado e explicado, né? E não é um erro, isso está misturado. É um erro, isso está misturado e não está bem conectado. Por isso é tão irritante, não faz sentido e não funciona. Os alienígenas em Naruto foram adicionados tarde demais, simplesmente não tinha mais espaço para eles naquela altura. O conceito foi inserido abruptamente no clímax do arco final, interrompendo a conclusão da história. A conclusão da história do mundo ninja. Alguns acreditam que a Kaguya e os Otsutsuki foram criados apenas porque o Kishimoto não sabia como derrotar o Madara. Eu não acredito. Bullshit pra cacete, bullshit. Não tem isso, o autor não consegue vencer tal personagem. Talvez o autor não consiga vencer o personagem de maneira decente, catárgica, maravilhosa. Mas essa porra do Madara mesmo. Se o Madara tiver... O Gai, mano, o Gai com os 9 portões, 8 portões, isso foi cozinhado desde o clássico. Quem aqui reclamaria? Quem aqui reclamaria dessa mesma cena aqui? Mano, tô com vontade até de pegar essa bosta e abrir aqui pra vocês, de Naruto, só que eu não lembro das porra dos números dos capítulos. Só para ver. Tô com vontade, entendeu? Mas só pra explicar, entendeu? Então, o Gai vence o Madara tá quase perdendo, e aí vem a Kaguya. E qual seria o mérito? Seria que se não fosse o Gai, eles teriam, talvez até mesmo conseguido vencer o Madara, só que estariam fudidos, desgastados e lascados quando viesse a Kaguya. Tá vendo qual o ponto? Ale, técnica do desgaste? Mano, técnica do desgaste funciona pra caralho e funcionaria pra caralho. Principalmente em Naruto. Porque voltar com a técnica do desgaste, por causa do Mangekyou Sharingan, por causa do nível de poder e tal, seria bom, seria um resgate de algo passado que se reconectaria com o presente. Já que a gente parece que a gente esqueceu que os caras se cansam. Por quê? Porque eles ganharam poder infinito. Mas entre infinitos, há infinitos maiores do que outros. Para mim, isso se conectaria muito melhor. Acredito nisso. Pra mim, é claro que o autor conseguiria ser criativo pra pensar em formas de derrotar o Madara. Até porque o Naruto e o Sasuke não estavam se saindo tão mal contra ele até então. Kishimoto foi criativo durante a obra inteira, então ele conseguiria ser de novo. Porém, que a criação de Kaguya danificou o Madara, isso é verdade. Madara não era um vilão qualquer. Ele foi construído ao longo de centenas de capítulos como vilão final. Ele era a personificação do ciclo do ódio que a obra se propôs a explorar. Só que dessa vez, ele era um vilão que não podia ser persuadido pelo Naruto. Nem o Hashirama, que era muito parecido com o Naruto, conseguiu convencer o Madara. A obra tinha que mostrar como seria a resolução desse conflito, e não remover o Madara para colocar... A simbologia temática de ressonância de personagem se resumida a destino é filha da putagem, né, mano? Nossa, velho. Quanto mais eu vou percebendo as nuances do que o Naruto trabalha e da poesia que ele trabalha, dá um ódio, velho. Dá um ódio, mano. Nossa, mano. Caralho, que ódio do caralho. Porque eu fico percebendo a pequenez das pessoas, porque elas queriam se ver como alguém que não é nada se tornando alguma coisa e não sentindo o que a história quer contar. Nossa, mas dá um ódio, velho. Porque você percebe da ressonância dos personagens. Por quê? Porque a pessoa no final ela se sente especial, né? Como se literal, nenhuma experiência na verdade ela é única. Sabe por quê? Porque você bateu o dedinho na mesa, né? Seu pai também deve ter batido o dedinho na mesa. Seu pai pegou ônibus, você pegou ônibus. Tá vendo qual é o ponto? Então certas coisas se repetem porque certas coisas são humanos. Assim como a repetição de comer, de sentir raiva, de sentir ódio. E assim como o ódio absoluto se manifesta e pode se manifestar em uma pessoa, alguém vai se manifestar com a bondade absoluta. Assim como Jesus, assim como Deus e o diabo. Tá vendo qual é o ponto que está sendo trabalhado aqui na obra? Ou seja, a manifestação do ódio contra de que não consegue perdoar nada e alguém que está disposto a perdoar tudo. Para ser simbolizado eu não perdoaria o óbito. Então o Naruto não deveria perdoar o óbito também. É errado ele perdoar o óbito. É errado ele perdoar. Porque eu não perdoaria. Aí você não pega o que o personagem é. Isso faz sentido com o personagem. Mas é porque você tá ressonando apenas com você. Tadinho do pessoal de Naruto, velho. Outro vilão no seu lugar. Isso é encerrar a obra da forma mais anticlimática possível. Porém, do absoluto nada, Madara foi descartado para dar lugar a Kaguya. Eu já falei isso aqui no canal algumas vezes e vou repetir. Eu não acho que a existência da Kaguya e dos Otsutsuki sejam necessariamente ruins. Primeiro porque eu acho que eles não precisavam ser alienígenas vindo de outros lugares do espaço. Eles podiam ser apenas um clã desconhecido, um clã que tivesse um pacto com um deus diferente, tipo o do Hidan, ou que fossem somente a outra metade da família. Já que toda a história se passou com os descendentes do Hagoromo, os Otsutsukis poderiam ser os descendentes do Hamura. Seja o que fosse, a questão principal é a execução. Isso deveria ter sido preparado e trabalhado ao longo da obra, como o próprio Madara e os outros vilões foram. No final da obra, abruptamente como foi, é que não poderia ser. Se eles foram criados para Boruto, que os apresentasse e os desenvolvesse com calma em Boruto, então, não estragando o final de Naruto. E agora, o design de Boruto é feio pra cacete, né, velho? Que os apresentasse. Olha isso daqui, mano. Nossa, velho. Caralho. Nossa, ele quer falar isso, mas olha... Olha aqui também é feio, né? Aqui também é feio. É feio. Mano, é que
o set do maneiro, o set do cool, do legal, ele é muito retroalimentado através da sua própria estética imagética, sabe? Naruto não, do nada ficou assim, sabe? Naruto começou com uma transformação, aí foi se transformando. Esses caba, como se fosse uma estética à parte, vieram assim, foda-se. Vieram assim, foda-se. Ai, como é que o pessoal chama? Ressonância de estética. Ou seja, você gosta da estética pela lógica que a estética vai da lógica que você absorve a partir do padrão estético, aos poucos, ao seu desenvolvimento. Então, Tokusatsu tem as poses ridículas. Só que quando você tá pegando isso desde quando você era criança, você vai incorporando isso aos sentimentos que você teve através da obra. Ou seja, talvez eu não achasse a transformação do Naruto legal, mas eu vinculo a transformação a um momento foda. Então talvez, igual um Saiyajin, um loiro, que besteira. Mas foda-se esse é só loiro. Foda-se a transformação do Super Saiyajin, não muda porra nenhuma. Tá num momento foda. E você absorve o momento junto do padrão estético. Ou seja, a estética não funciona apenas no fundo branco. Mas ela também chupa e absorve o seu padrão estético através da qualidade narrativa. Ou seja, a estética não está também levemente refém, para algumas pessoas mais, outras menos, ao padrão da escrita. O que isso significa? Talvez se o modo Kurama, que já é dissonante com o Kyuubi, se eu não me engano, tivesse momentos merda, você talvez não gostaria tanto dela. Porque mesmo que o padrão estético, ele pode ser, tem muita gente que gosta do Super Saiyajin 3 e uma transformação bucha. Mas os momentos que ela é colocada, os momentos que o Goku age, são fodas. Mesma coisa, as transformações, extremamente bucha, mas os momentos são catárticos. Então mesmo que você poderia falar qual a diferença disso daqui pro Madara, disso aqui pro Naruto, é que além disso ser feio, talvez não tenha nenhum reset de percepção dentro da história que tão catártico o suficiente pra isso aqui ser legal. Alinhado a gente não teve nenhum degradê do branco pro preto, só a mistura dos dois. Já que toda a história se passou com os descendentes do Hagoromo, os outros Susukis poderiam ser os descendentes do Hamura. Seja o que fosse, a questão envolvesse com introduzir os alienígenas na história. Toriyama fez isso por meio do Raditz, um personagem completamente novo. Mas ele não colocou o Raditz ali apenas para expandir o mundo com uma nova informação, fazendo o Raditz ser um alien qualquer que caiu na Terra querendo fazer o mal. Nada disso. O Toriyama aproveitou o tema para explicar ou expandir o significado do que já existia. Raditz aparece e conta que era o irmão de Goku, que ambos eram de uma raça guerreira chamada Saiyajin, que todos possuíam caudas, que as crianças Saiyajins eram enviadas a outros planetas para matar todos os seus habitantes e vender o planeta, e que um dos meios que eles usavam para isso era se transformando em macacos gigantes. De repente, Goku, aquele protagonista estranho, que tinha uma cauda porque era inspirado em Son Wukong, que se transformava em um macaco gigante quando olhava pra lua cheia como referência à lenda do lobisomem, na verdade, era um alienígena. E por ser de uma raça inerentemente guerreira, isso explicava todo aquele desejo do Goku por ficar mais forte e por lutas. Mas por que o Goku não sabia de nada disso? Porque ele não lembrava da sua origem e missão. Mestre Kami explica que o avô do Goku tinha encontrado um bebê na floresta, e que esse bebê tinha um comportamento totalmente violento. Mas um dia o bebê sofreu uma queda de um penhasco e bateu a cabeça. E a partir daí, mudou completamente o seu temperamento. Estava explicado. Goku não tinha sido largado nas montanhas. Eu sempre detestei isso pra caralho, graças a Deus o Minos. Lê, a sua interpretação, ela tá dita. Não, isso é uma interpretação. Isso é interpretação. Mas só isso já muda muito. E como no mangá, como tá aqui, não mostra, a minha interpretação, ela fica absurdamente mal. Antes era um fancanon. Era um fancanon. Ou seja, eu não tinha base, eu só decidi interpretar assim porque eu não gostei desse que de destino aleatório, de ironia do destino que foi colocado aqui. Entendeu? Cabeça. E a partir daí mudou completamente o seu temperamento. Por quê? Porque o sangue, transcendentalidade de sangue, viés de sangue, aquele negócio tipo, instinto, sabe? Sabe, o animal que nasce já sabendo o que ele tem que fazer, aquele passarinho que nasce, e quando ele nasce, ele, no ninho que não é dele, ele vai derrubando os outros pra ter toda a comida, sabe? Os Saiyajins, eles têm esse quê meio animalesco, a transformação Mozaru já é pra ter esse quê animalesco, então, os Saiyajins, eles nascem com esse instinto. Então, meio que o Akira ele quis trabalhar isso, que ele nasceu para ser inerentemente mal, e uma ironia do destino o tornou sem ser esse mal, porque inerentemente mal, impossível se tornar bem, aí o Vegeta, do que ele se torna ele mal. Então imagine, eu já não gostava disso daqui por ser, aí vem um anime e piora a minha interpretação. Aí vem o Vegeta que mostra que não é assim. Aí vem o Vegeta quando ele chora, ele nem é na Sagabu, não, foda-se Sagabu, foda-se Sagacel, lá o Vegeta chorando lá. Pra você ver com esse ponto. Então isso já mostra que eles não são inerentemente maus. Isso faria um pouquinho de sentido se acabasse com Sagasadinhos. Mas isso daqui, no mangá, não é tão problemático exatamente porque é muito vago, sabe? Nem mostra. Aí o anime vai lá e caga. Estava explicado. Goku não tinha sido largado nas montanhas porque era esquisito e tinha uma cauda, como a Bulma pensou. Ele veio do espaço, caiu em um lugar remoto, era violento e uma ameaça ao planeta, mas acabou mudando a sua personalidade após um acidente. Isso nasce porque você não sai respondendo tudo, porra. Dragon Ball, ele tinha um negócio, dá uma resposta de um talvez, foda-se. Aí depois, lá na frente, quando o autor, como o autor bom, é algo que o Oda sabe fazer muito bem.
Que você deixa umas pontas soltas, tipo, olha isso daqui. Dá uma resposta, foda-se. Pra depois, se você quiser, você volta nela. Que é basicamente isso daqui. E isso é muito bom, por quê? Porque não era o foco. Foda-se a origem do Goku. Mas eu não vou mostrar, já que ele é um órfão, não vou falar de onde ele veio. Foda-se, né? Porque dá aquela sensação de planejado, mas não é planejado. E foda-se se é ou não planejado. A questão é que funciona. Retcon pode ser bom. Mais à frente, o Toriyama também revela que o Piccolo era um alienígena, e tudo parece se encaixar quando a gente lembra que durante o torneio 23, Piccolo e Kami-sama estavam conversando em uma língua estranha, sendo que todos os personagens de Dragon Ball pareciam falar a mesma língua. Também explica porque eles dois eram tão diferentes de todos os outros, mesmo nesse mundo onde tudo já era esquisito. E não só isso, Toriyama também explica um dos elementos principais de toda a história, que é literalmente o nome da obra, as Dragon Balls. Kami-sama não as criou somente por causa do seu posto de Deus da Terra, como a gente poderia ter pensado, porque ele disse que havia as criado para dar esperança à humanidade. Mas por que teria sido especificamente o atual Kami-sama que as teria criado? Elas não Usando de Kami-sama, por exemplo, a Sala do Tempo, que ela era muito difícil de se entrar, Goku sabia dela, mas, pô, não aguenta entrar isso daqui não é bom o suficiente, nem adianta. Olha que interessante. Algo simples, pronto. Algo, vamos treinar lá na Saga Cell? E por que você não treinou? Outra coisinha que o pessoal não pega, por exemplo, é Saga Cell também. Por que o Trunks simplesmente não entrou na Sala do Tempo pra treinar e vencer os androides? Porque não adianta só treinar. A Saga Cell é literalmente sobre, se você treinar errado, você não vai ter o poder necessário. Então, se o Gohan do passado, como o Goku morreu, treinasse o Trunks do futuro, o Trunks do passado, quer dizer, na Sala do Tempo, 10 anos, não teriam poder suficiente para vencer, porque eles não iriam treinar certo, porque aquele Gohan não tinha os aspectos de treinamento corretos. Literal. Vocês podem até ficar um pouquinho mais forte. O Goku fala isso pro Vegeta, mas não vão ficar o suficiente. Mostrando que só o treino, pelo treino, sem saber o que você tá falando, ao ponto que o próprio... pronto, fazendo lá. Que é o próprio link que o Trunks teve lá com a transformação Strong. E isso é tão verdade. E o Vegeta, que no Vegeta, no presente, não fala do filho da transformação Strong por causa do egoísmo. Então mesmo o Vegeta, que talvez poderia treinar e ascender esse ponto por causa do seu egoísmo, porque ele sempre foi talentoso, por causa do poder alto, não chegaria nesse ponto. Olha, tudo só se entrelaçando aqui bonitinho. Tá vendo qual pontinho aqui que eu tô querendo dizer? E Leio, você fala isso por quê? Porque muita gente também fala que isso é um furo de roteiro, é o fundo de roteiro. Só que o pessoal não vai pegando outras coisinhas dentro da obra. Porque você simplifica demais a lógica, mas perde o viés emocional. Porque um dos pontos dessa obra é que tem certas coisas que parecem ser força, mas não são. Tá vendo qual pontinho? Descansar. Por exemplo, a própria estratégia de, ficar aqui transformado pro corpo se acostumar. Ou você percebeu, Goku, que como ele percebeu, essa transformação aqui desgasta demais. Vamos deixar o nosso corpo se acostumar com ela. Vamos descansar. Que é pra voltar no comam bastante, treinem bem e descansem. Tá vendo qual ponto? Já o Vegeta e o Trunks treinam. E isso limitou eles, porque eles não estavam dando tempo pro corpo deles descansar. Ao mesmo tempo, do próprio egoísmo, do próprio egocentrismo, do próprio coisa, de não querer treinar o filho, do porquê ele não treinava o filho, ele acabava não se ajudando, e por aí vai. Até porque ele tinha também um negócio de o Goku querer passar o bastão, porque ele viu que o mundo estava muito dependente dele, porque o Trunks veio pra salvar o Goku, porque o Goku ia ser aquele que ia salvar o mundo, o Goku era o especial. E quem venceu? O Gohan. Poderiam ter sido criadas por outros, que ocuparam o posto de Deus da Terra antes? Não, porque descobrimos que Kami-sama não as criou porque isso era uma capacidade que o cargo de Deus lhe dava. Ele as criou, mesmo sem saber muito bem como, porque criar esferas fazia parte da sua natureza. Era uma habilidade do clã do dragão. Isso, natureza. Dragon Ball tem muito isso de natureza, isso é muito específico nesse caso aqui, tá? Então, meio que a natureza dos Saiyajins é isso, entendeu? Esse é o ponto. Clãs da sua raça alienígena. O que o Toriyama fez foi brilhante. Ele introduziu várias novas informações se aproveitando de vários elementos que já existiam na história e conseguiu dar um sentido totalmente novo e coerente pra eles. Mas em Naruto, o que o Kishimoto fez? Ou melhor, como ele fez? Sabendo que os Otsuzukis foram criados para Boruto e que foi uma decisão tomada já no final da obra de Naruto, não é de se estranhar que a forma como eles seriam inseridos na história seria ruim. Diferente de Dragon Ball, havia alguma coisa faltando que só pudesse ser explicada com a introdução de alienígenas? Alguma ponta solta que só podia ser resolvida com seres vindo do espaço? Não, pelo contrário. A conclusão final já tinha suas bases sólidas. Muitos mistérios já estavam respondidos na própria reta final. Hashirama, Madara, aquele ciclo sem fim, já era referenciado desde a primeira batalha de Naruto e Sasuke no Vale do Fim. O conflito dos filhos do Rikudo Sennin, com Naruto e Sasuke sendo escolhidos pelo destino para dar continuidade, já havia sido definido no arco da reunião dos 5 Kages. O Rikudo Sennin já era mencionado e explicado desde o aparecimento de Pen. Foi ele quem criou a lua, salvou o mundo, selou o Jubi e o dividiu em 9 bijus, o pai de todos os shinobis. Madara queria obter esse mesmo poder para fazer coisas tão grandiosas quanto o sábio fez, para ser o novo salvador. Como a Kaguya apareceu. Não, faz um pouquinho de sentido quando você percebe que um dos pontos dos filhos também era reselar a Kaguya. Então, pra você fazer o link de que eles fazem esse ponto, que meio
o que é Naruto na reta final? É sobre destino. Então, eles estão destinados ao quê? A selar a Kaguya e se matar. Esse é o destino deles. Então, o que eles tinham que fazer? Eles tinham, de novo, que selar a Kaguya e se matar. Aonde que eles quebram o destino? Pô, desde sempre. Eles selaram a Kaguya, não porque eles estavam destinados, mas porque eles precisavam fazer isso. Era o certo de se fazer. Eles vão lá e se mataram. Não se mataram. Conseguiram quebrar finalmente o ciclo de ódio. Finalmente tudo. Por quê? Por viés da profecia autocumprida, que é isso que o ciclo de ódio é, basicamente. Uma profecia autocumprida. E um dos motivos que a reencarnação, nesse caso, é a reencarnação de propósito, digamos assim. Porque se você é uma pessoa que tem uma dificuldade, se é uma pessoa que você tem um tipo de característica, se o mundo não te coloca nessa característica, você se retroalimenta nesse tipo de característica e depois você... Entendeu? Com a pontinha do que estava acontecendo? Ou seja, meio que eles são os destinados porque eles agem como os destinados. Não por eles serem os destinados, eles agem como deveriam agir porque eles são os destinados. O que isso significa? O seu agir torna quem você é, e por você ser o quem você é, certas características te empurram a certo ponto. Por quê? Se eu sou uma pessoa que perdoa a todos, eu vou receber facada nas costas. Não é o seu destino receber facada nas costas. Mas por quê? Porque você perdoa a todos. E isso irá também te deixar as suas costas cheias de cicatrizes. Esse é um dos pontos de Naruto. Ou seja, por quê? Porque ele não trata o destino como um viés de único fixo. Tanto que ele quebra esse destino, porque não é ativamente sobre destino, mas sobre empurrões ou sobre ciclos que as pessoas só desistiram de tentar quebrar. Ninguém teve força para tentar quebrar. E ele teve. Tanto que o destino do Naruto seria, por exemplo, destruir o mundo. Mas ele não destruiu o mundo. Não é isso. Eu tava só dando um exemplozinho assim, para ver se você linka com obras que você já viu. Entendeu? Com um pontinho. Tipo, profecia, tipo, eu olho pro futuro e vejo o mundo sendo destruído. Eu acho que eu vou destruir o mundo, mas ele vai lá e destrói o mundo, mas no final ele só monta essas porrinhas. Seria então, ela precisava de um motivo e meios para isso acontecer. E é então que o Kishimoto decide tomar uma das decisões mais controversas de toda a história dos mangás. Ele decide pegar um personagem no qual ele já tinha solucionado o mistério da sua natureza alguns capítulos antes, o Zetsu Negro, que era a própria vontade encarnada do Madara, e transformá-lo no manipulador de toda a história do mundo e na vontade da Kaguya. Os alienígenas precisavam entrar na história de uma vez, e foi assim que o Kishimoto decidiu fazer. Kaguya aparece, não tem carisma como vilã final, dura alguns capítulos e é selada novamente. Agora a continuação que o seu assistente precisava está aberta. Nas próximas décadas... É uma merda, né? Você sente que é tão fácil, velho. E o Jutsu Sexy foi filho da puta, tá? O Jutsu Sexy foi de filho da puta, velho. Filho da puta quis dar uma de Dragon Ball, mano. Quis dar uma de Toriyama. Fuder, filha da puta. Mano, e o pior é que essa piada podia funcionar pra cacete. Por quê? Porque é simples. É uma deusa. Um ser transcendental. Nada mais patético barra contraclimático do que esse ser, na verdade, ter... Então, já pensou esse ponto? Então imagina se a gente conhecesse mais a Kaguya, se a gente soubesse mais quem ela é, se a gente soubesse quais mais os objetivos dela, se a gente entendesse a questão dela como mãe, a questão dela como progenitora, a questão dela de propósito, se a gente tivesse mais um arco com ela, um arco do motivo dela, se a gente, no final, se a gente gostasse dela, se fizesse sentido, não. Era uma característica que a gente não sabia, a gente descobriu. Sem nenhuma antecipação, só toma aí, ó. Ela também é meio taradinha. Legal. Gente como a gente. Foda-se. Preferia ela só como um conceito do que como gente como a gente. Ah, Lê, mas aí é pra mostrar que todo mundo tem lado humano. E tinha outras formas não, porra? Tinha outras formas não? Por favor, me diz que tinha outras formas. Não disse que essa era a única forma de fazer isso, não. Os personagens terão que lidar com a vinda de outros alienígenas que a Kaguya temia. Já vi alguns argumentando que o Kishimoto não disse que a Kaguya era de fato uma alienígena no mangá, e só que ela era uma mulher desconhecida que comeu o fruto de chakra. É verdade que aquela cena dela caindo do céu e sendo encontrada pela população é exclusiva do anime, mas o próprio Hagoromo, quando Naruto pergunta se ele era um alienígena, diz que não era muito diferente disso. Hagoromo também diz que sua mãe veio pra terra deles de um lugar muito distante, e quando Naruto pergunta de onde sua mãe era, o Hagoromo desconversa. Então é óbvio que o Kishimoto estava estabelecendo a Kaguya e os outros Sushuki como alienígenas. Time Verso, 7, parabéns, viu, mano? Pesquisinha tava boa. Exatamente, muito desse take é porque tá tudo em inglês, seu filho da puta. Mas, certinho, é isso mesmo. Ou seja, ele não tirou do cu. Mas agora, diferente a ser bem feito. Porque, mano, ninguém pegou. Porque uma coisa é quando você faz uma obra de investigação, que você é surpreendido. Outra coisa é, tudo na obra é óbvio. Você tá entendendo tudo, aí vem uma coisa que você não entende. Será que é erro de todo mundo? Todo mundo errou? Todo mundo errou? Todo mundo? Todo mundo errou? Eu já falei. Talvez as pessoas achassem isso genial. Um puta plot twist se fosse ter tido bem feito, se o final fosse bom. Se as pessoas estivessem engajadas, se as pessoas tivessem gostado. Tanto que o meu problema não é nem ter vindo a porra de um alienígena. Foi como o Madara foi vencido, foi como ela foi apresentada, foi como ela foi vencida, foi como o Power Scale foi pra caralho do caralho, foi como a problemática foi vencida, foi como a porra ela foi naquela porra daquela dimensão. Só gostinho amargo. Então você tá com a boca amarga.
você dá um docinho, que seria esse plot twist maneirinho, realmente vai compensar? É aquela coisa. Você me deu um carinho, depois me deu um soco, porra. Eu acho que eu vou ficar puto que você me socou, mesmo que veio um carinho antes. Também sei que alguns tentam justificar a existência da Kaguya e dos Otsutsuki com o Kimimaro, mas o que acontece nesse caso é uma inversão. O Kimimaro ser de um clã chamado Kaguya e ter um design parecido não sugeria alienígenas. O que o Kishimoto fez foi usar o Kimimaro como referência para criar os Otsutsuki de último momento. No fim das contas, nem o Toriyama nem o Kishimoto tinham planejado que alienígenas fariam parte das suas histórias. Porém, o Toriyama usou os alienígenas Desde para... o começo, vamos dizer assim. Na verdade, o Kabbalah, ele, na verdade, planejou bem mais. Toriyama não, também é freestyle, ele planejou. Só que alguma coisa, seja qualidade média, cansaço, fadiga, ou simplesmente a reta final mesmo de Naruto não tava tão legal não, porra. Não tava tão legal a reta final de Naruto. Ou seja, ele fez isso achando que o pessoal tava, meu Deus, a melhor obra de todos os tempos. O pessoal já tava... Foi exponenciado por causa do anime, da adaptação cheia de fila e lenta pra cacete que tava tendo. Ou seja, ele fez algo pensando, o pessoal tá gostando 8 da minha obra. Eu vou apelar aqui um pouquinho, mas como o pessoal tá gostando, o pessoal vai passar. Só que o pessoal não tava gostando 8. O pessoal tava gostando 7. O pessoal tava gostando 6. O pessoal nem tava gostando nem desgostando. Tava só querendo ver o final. Veio isso e... Peu. Ao ponto que é a mesma coisa do Dragon Ball. Mesma coisa do Dragon Ball. Final merda. Final merda. O que é conceito? Final merda. Que é o final do Buu. Mas a reta final. Torneio. Falagem. Flashback do caralho de chorar. Eu lembro aqui, já olho lagrimeja. E o quadro final de Naruto é do caralho. Ou seja, o final é bom pra porra, mas o que leva a esse final, que é o antes do final, é uma merda. Que é de novo reset de percepção. Que nesse caso, as pessoas não sentem, porque uma coisa é você fazer a pessoa, você tá sentindo 7. Só que esse clique aqui vai fazer você sentir 8. Ou seja, vai aumentar um ponto. 8 é uma boa nota, não é? É isso que mais ou menos reset de percepção é. Que é aquele negócio, tipo, a obra tava meio chatinha, mas vem aquele final do caralho, você, caralho, obra foda. Isso acontece muito. Que você brinca com a consistência. Mas sabe o que aconteceu com o Naruto? Tava 6. Aí veio o final foda, só que sabe o que aconteceu? Inverteu. O final foda foi diminuído por causa que as pessoas não estavam gostando tanto. Ao ponto que você não vê as pessoas elogiando o final que é do caralho, do Naruto. Ao contrário, as pessoas só lembram da porra do Madara, da porra da Kaguya. Mano, eu lembro quando eu li isso no mangá, velho. Puta que pariu, velho. Por quê? Quando eu li isso aqui no anime, eu fiquei puto. Falei, mano, não, puta que pariu. E que porra é essa? Eu perdi alguma coisa, culpa do anime. Eu fui pro mangá só pra essa parte aqui. Eu sei que não é o certo de fazer. Eu sei que não é, tá? Mas eu não sou narutolo. É só de alguém que assistiu 2 vezes Naruto e leu alguns pedaços do mangá. Então, erro de interpretação. E tal coisa não faz. Foda-se. Mas é questão de argumentação lógica geral. E puta que pariu. Amarrar pontas soltas, explicar o passado do protagonista e a sua estranheza, dar um sentido totalmente novo ao seu mundo e convencer o público que aquilo sempre esteve ali. Toriyama fez o passado parecer maior porque queria continuar a história. Já o Kishimoto queria encerrá-la. Pelas palavras dele mesmo, ele já havia feito tudo o que queria com Naruto. Então usou o conceito nos últimos momentos, atropelando o clímax da sua própria obra, descartando seu maior vilão, tudo só pra forçar uma continuação em Boruto. Kishimoto demoliu a casa pra vender o terreno. Dragon Ball deu uma aula de como expandir o universo, enquanto Naruto, infelizmente, mostrou como implodir o seu no apagar das luzes. Mas agora eu quero saber de você. O que você pensa sobre tudo isso? Comente aqui embaixo a sua opinião. Se você ficou até aqui, você deve ter gostado. Então quero te pedir o seu like e inscrição aqui no canal para continuar acompanhando discussões como essa. O meu agradecimento a todos os membros do canal, especialmente ao Red02, Marcos Macedo, Pedro Henrique, Edson Victor. Será que tem alguém defendendo aqui? Se alguém tiver interessado em postar react, uma semaninha, tranquilinho. O pessoal tendo aqui a ideia, né? É, claro, né? Fazer coisa, na verdade, a decisão de colocar na área completamente desnecessária. Continua perfeito. Não tem ninguém aqui defendendo. É bolha. YouTube é bem bolinha, mano. É bem bolinha. Seria legal algum maluquinho aqui. Claro, quando eu falo alguém maluquinho defendendo, é com argumento, falar, não, ai, vídeo lixo, ai, bobão, ai, ai, não gostei do seu tom, que é normalmente o que acontece aqui no canal. Não, pô, às vezes você tem uma visão diferente, é isso, mano, tem essa, você interpreta dessa forma, ou, cara, olha só, interpretei desse jeito, pra mim fez sentido, só pra ver se eu entendo, né? Um ponto fundamental, não conseguiu colocar. É só o pessoal. Altura. O conceito foi inserido abruptamente no clímax do arco final, interrompendo a conclusão da história. A conclusão da história do mundo ninja. Alguns acreditam que a Kaguya e os Otsutsuki foram criados apenas porque o Kishimoto não sabia como derrotar o Madara. Entendeu? Claro, né? Mas você acha legal comparar Naruto com Dragon Ball? Nem fudendo. A estrutura das obras é muito diferente. A qualidade dos autores é muito diferente. Não que um seja melhor que o outro. Não convenhamos que, pelo menos em quesito de influência, Akira Toriyama é aquilo. Você é julgado o quão parecido você é com Toriyama. Não contra o nosso amigão aqui. Querendo ou não, Toriyama, ele e até o final de sua vida ele foi alguém de sucesso. Muito sucesso, né?
com todos. Então eu acho que pelo menos em quesito consistência e influência, Toriyama, Gold, óbvio. Mas a questão é, um dos processos que o Toriyama fazia, ele deixava as coisas muito em aberto, né? Ale, você acha que, por exemplo, Alien foi trabalhado? Se brincar, porque o Toriyama, ele brincava com o negócio de alienígena. Quando ele jogou lá o coelho lá pra lua, quando ele quebrou a lua, jogou o bicho pro espaço. É simples. Ele tava tendo brainstorm. Ele ia ter várias ideias, ele ia seguindo essas ideias, igual um psicopata. Só que ele lembrava. Não lembrava. O Toriyama, ele tinha problema de memória também. Ele esquecia muitas coisas. Ele só ia fazendo. Ele só ia fazendo. E finalmente um domínio tão grande, seja no improviso, ou seja na construção, que ele sabia os pontos fortes dele, sabia os pontos fracos, e ele sabia como fazer com que, para a história que ele estava contando, fizesse sentido. Ou seja, a gente tem o arco Freeza, que é o arco que o Toriyama mais se esforçou. O arco que ele mais se esforçou, né? Que o pessoal falava aqui, daquele colocou aquele editor que era filho da puta, que exigia pra cacete, refaz. É aquele arco que o Toriyama colocava lá e enviava lá os melhores arcos, é o Freeza. Aí depois a gente tem o arco Cell, que ele, tipo, se eu não me engano, era pra ser o 17 e 18, era pra ser o 19 e 18. Aí o pessoal falando, não, esse velho aqui não vai ser não, coloca outro velho. Aí colocou outro velho, aí colocou outro velho. É um monte de ideia em cima da hora que o fala da puta conseguia conectar tudo. Então essa era a principal qualidade do Toriyama. É quase o autor comercial perfeito. Por quê? Porque, beleza, eu tenho aqui a minha ideia. Minha ideia é foda, mas o meu público não tá gostando dessa ideia. Maneiro, então eu vou fazer meu mangá e meu mangá vai ser cancelar. Fudeu. Fudeu. E como eu faço então essa minha ideia, ou a ideia da minha ideia, e o meu público gostar? Isso que o Toriyama era foda. Por quê? Sabe por que o Toriyama era foda? Porque mesmo que eu deteste a Saga Buu é um dos meus favoritos, detesto o Kid Buu é conceitual pra cacete, detesto a reta final, o negócio da Genkidama é arrepiante até hoje. Foda-se se a frase do Goku narrativamente não faz sentido pra aquela porra daquele Kid Buu. Não faz sentido um monte de outra coisa, mas o que foi feito é tão catárgico, é tão conectivo, você sente tanto que você eu arrepio até hoje com algo que eu não gosto. Porque o filho da puta é bom. Esse é um dos pontos de Dragon Ball como um todo. Não é o melhor, mas foi o melhor que conseguia ser feito. E isso é bizarro. Porque se eu der. Eu vivo dando esse exemplo só ficar puto. Se eu der tempo infinito, um macaco vai escrever a Bíblia, clicando aleatoriamente no teclado. Então, quanto menos tempo eu der para esse macaco, e melhor saía a história, mais talentoso, mais esforçado, mais GOAT é esse macaco. Claro que eu tô zoando aqui, é brincadeira, do que eu tô falando há certas características de escrita positiva de livro, que você pega o seu universo e pensa em cada detalhe, ficar 50 anos escrevendo a obra, e tem aquele cara que tem que fazer uma boa história em uma semana, porra. Ao ponto que são características diferentes, por isso que o pessoal compara muito com o Toriyama, porque ele conseguia tornar o mundo dele fixo para Cell 17, 18, Gohan, um monte de coisa foi colocado no coisa. O design do céu ter várias formas foi porque o pessoal ficava falando que ele. Os seus vilões são muito simples. A forma final do Freeza é muito simples. A forma final do Piccolo é muito simples. O Vegeta é muito simples, o design dele faz algo mais despojado, com mais detalhe. Aí até hoje ele fala que o pior personagem que já teve que o pior personagem que ele teve que desenhar foi a porra do céu. E algo foda. O personagem que o Toriyama mais odiava, era o Vegeta, que é o personagem favorito de 90% da fandom. Que é o meu personagem favorito. Ou seja, muitas das humilhações que ele colocou o Vegeta pra passar, dele apanhar pra mulher, dele apanhar pro Freeza, dele ser inútil, dele atrapalhar o Gohan, foi feito pra gente detestar o personagem e ver quão patético ele é. Dele lá se sacrificando, dele matando, dele sendo patético. E até mesmo a última cena dele falando Kakaroto, você é o melhor, era pra humilhar o personagem. E mesmo assim, a gente mesmo assim, foi bem feito, bem conectado, ressonante, e a gente adora o personagem. E, ironia, o Vegeta é o único personagem minimamente decente. Gente, no Super e no mangá. Foda, né? Mas e o objetivo? Gente, você admitir que alguém é melhor do que você admitir que o número 1 te ganhou porque ele foi melhor do que você, é diferente de você parar de querer ser o número 1. Claro que a gente pode reclamar da apresentação e da escrita, que aí não tem como passar pano pro Super, principalmente anime e o comecinho do mangá. Ele não devia estar psicopático ou meio blá blá. Até porque ele não admitiu pro Goku, ele admitiu pra ele mesmo. Então é uma verdade interna que o personagem externalizou pra ele mesmo. Ele não falou. Se eu não me engano, ele gritou ou foi interno o pensamento?
Não lembro agora de cabeça. Mas mesmo assim, eu não acho que o Goku tenha percebido esse ponto aqui. Não foi tipo ele gritando lá, Goku, você é o melhor! Igual foi o grito do Piccolo com o Gohan. Entendeu o ponto? Dara, eu não acredito nisso. Tá, Pra mim, então já deu aqui. Já falamos aqui o que eu tinha que falar. Muito obrigado aqui, M7. Bom vídeo, parabéns. Se alguém aí for narutólogo e tiver um vídeo bom, que tá com o anime certinho, a porra do anime tiver em português pra me ajudar, né? Porque eu não falo inglês nessa porra, eu não vou ficar usando o Google Lens pra traduzir essas merda aqui, pra gente poder ver também. Porque eu não lembro tanto e eu não quero reler, então eu preciso confiar na qualidade de pesquisa do canal, ou da thread. Valeu!